tire os olhos de Jesus em nenhum momento. Olha o que a Bíblia ela fala lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Queridos, nem todos os dias da nossa vida eles são fáceis, né? E aí, como tem sido os últimos dias para você? Ao longo da caminhada, a gente enfrenta provações, injustiças, traições, decepções e muitos problemas. Problemas que às vezes eles fazem a gente pensar que não vai aguentar, que a gente não vai conseguir seguir em frente. De tudo isso, existe algo essencial para você se manter firme e forte. E você sabe o que significa? É isso. É você olhar firmemente para o autor consumador da fé. É isso que a Bíblia ensina aqui. E é interessante que a Bíblia fala de um homem chamado Pedro. E Pedro, ele viveu uma experiência marcante que ensina muito sobre isso. E no meio da tempestade, dentro de um barco, ele teve fé e ele começou a andar sobre as águas. E ele foi em direção a Jesus, mas de repente algo começou a parar Pedro, que foi um vento forte. E aquele vento forte, ele fez com que Pedro, ele desviasse os olhos de Jesus. E a partir do momento, querido, que quando você desvia o seu foco de Jesus, você começa a afundar, você começa a naufragar. Mas quando Pedro ele reparou o vento forte, ele fixou novamente os seus olhos a Jesus, e a situação já era totalmente ajeitada por Jesus. Sabe, querido, as situações do nosso redor, elas sempre vão tentar desviar o nosso foco de Deus. Às vezes é aquela pressão, sabe, do dia a dia, aquela preocupação que elas vão tentar te empurrar. Elas vêm tentando empurrar a gente ao contrário daquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas aí que está o segredo. O segredo é esse. Não se deixe afundar. Não se distraia. Não perca o foco. Não se contente em apenas olhar para Jesus de qualquer forma, mas olhe com firmeza. Meu irmão, decida manter os seus olhos fixos nele. Sabe como você faz isso? Para você não distrair, é você protegendo o seu coração de todo desânimo, de toda tristeza, de toda dúvida. Querido, se for preciso, limite aquelas opiniões que vêm de fora. Muitas vezes nem todo mundo ele vai te entender, nem todo mundo vai entender o caminho que Deus tem para você. Sabe, o Espírito Santo ele quer falar com você. Mas para isso acontecer, vai ser preciso você silenciar outras vozes. Qual voz você tem ouvido? Da preocupação, do desânimo, das mentiras? Meu irmão, proteja a sua mente dos pensamentos que só puxam você para baixo. O medo, é a angústia, é a mágoa, é aquelas lembranças ruins. Meu irmão, se a jornada estiver pesada, fixa os teus olhos em Jesus. Ele vai te sustentar. Talvez o caminho pareça ser difícil, mas se você estiver olhando para Jesus, você vai ver como Ele vai te guiar. Sempre existe uma saída. E quando teus olhos estiverem fixos somente nele, o Salvador,
Ele vai te dar a direção. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia. Muitas situações, Pai, vão tentar fazer com que os nossos olhos sejam desviados de Ti, Pai. Mas eu oro por essa pessoa. Declaro um dia de bênção. Eu oro pelo milagre que essa pessoa pediu aqui, Pai. Por cada pedido de oração, por cura, Pai. Por essa pessoa que está passando por uma depressão. Em nome de Jesus, meu irmão, seja curado.